Olá, sejam bem-vindos ao canal Luz e Despertar Iluminação. Gratidão por estar aqui. Saudações, meus queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Novamente nós viemos até você, neste lugar de grandeza, cura, magnificência, porque você está aqui. Nós já dissemos isso antes, é assim que o Espírito vê vocês, meus queridos. A magnificência do ser humano é o ponto inicial, a partir de onde viemos, quando falamos com vocês. A ironia é que muitos humanos não se sentem magníficos. Meus queridos, eu quero falar com vocês mais sobre estas coisas e algumas das ajudas no passado, e tem a ver com a sua alma. Nós falamos sobre a alma toda semana e continuaremos a fazê-lo. Esta canalização em particular, esta mensagem, a respeito das coisas extraordinárias sobre sua alma, é um pouco diferente. Nós falamos sobre estes atributos antes, talvez não exatamente desta maneira. Eu quero falar sobre os guias e os anjos. Pergunta: Cryon, de onde vêm os guias e anjos? E a resposta que você esperaria de qualquer líder espiritual, ou talvez um canalizador, é que eles vêm culturalmente daquilo que vocês chamam de o céu, do outro lado do véu, é de lá que eles vêm. E se não fosse? E se fosse, mas não fosse exatamente como você pensa? E se, ao invés disto, isso estivesse construído em um processo de ajuda para todos vocês e que vem, estão prontos, de sua própria alma? Quando vocês têm uma história espiritual, vocês podem examinar alguns dos atributos daqueles que viram anjos. Quase todos os encontros que foram escritos, encontros com anjos, são pessoais. Isso quer dizer que um anjo não convocou uma reunião. Então, normalmente, vocês não têm muitas pessoas assistindo um anjo apresentar. Frequentemente, há experiências pessoais, mas muito raramente experiências em grupo com os anjos. Porque, meus queridos, quase sempre um anjo aparece para um indivíduo. E aquele anjo em particular pode parecer de qualquer forma como aquele indivíduo poderia imaginar que um anjo seria. Às vezes, aquilo que vocês chamam de anjos aparecem de forma completa e totalmente diferentes, porque eles precisam fazê-lo. E se eu dissesse que um anjo, e eles existem a partir da sua alma, e se eu dissesse que um anjo, na verdade, não tem forma alguma, que é uma energia multidimensional que está tão potentemente lá à sua frente que a mente subconsciente cria um veículo para imaginá-lo. O que eu quero dizer com isso? Você realmente acha que um anjo da fonte criativa, que são os céus, mesmo antes da Terra ou a humanidade ser construída, o céu estava lá e os anjos pareceriam então como uma mulher em um belo vestido com um halo? Você poderia dizer, bem, talvez não. Mas esta é a forma como tão frequentemente eles são mostrados. Quase sempre em branco, é claro. Tudo significa algo mais. O seu subconsciente quer ver a mãe. Esta é uma outra prova profunda do que dissemos a respeito do divino feminino em todos vocês, que quer ver a mãe quando se trata de princípios angelicais. E aquela mulher em particular sempre é bela, é sempre profunda, com sabedoria, talvez com um halo que significa algo mais. E significa espiritualidade. Você já pensou sobre isso? Eu disse isto uma vez e eu mencionei novamente. Meu parceiro estava sentado no topo de uma montanha chamada o Monte Sinai.
Ele tinha acabado de subir a montanha na escuridão a partir da meia-noite e ele estava cansado. E a mensagem que eu dei a ele, é claro, foi sobre Moisés. Eu falei sobre a indisposição do Moisés, na verdade, de assumir o manto que ele recebeu. Mas ele o fez mesmo assim. E ele o fez porque ele viu a profundidade de tudo o que ele foi chamado para fazer, mesmo que ele não se sentisse merecedor daquilo. Ele estava lá e fez o seu melhor. E a história mostrará que foi bom bastante. Aquele foi o lugar, supostamente, onde ele viu a sarça ardente. E nós já dissemos antes que a sarça ardente não era uma sarça de forma alguma. Supostamente, a descrição era de uma sarça que não se consumia com a chama que ele viu. Aquilo era um anjo. Mas, em sua época, em seu tempo, aquilo é tudo que ele viu, porque aquela era a imagem do que significava para ele. Precisava ser algo que chamasse sua atenção, mais até do que uma mulher, talvez, em um belo vestido com um halo. Uma sarça que ficava à frente dele e uma voz saindo dela. E a voz, que ele não contou a vocês, era feminina. Aquilo é um anjo. Os guias são iguais, mas vamos parar e falar sobre o que está acontecendo lá. Meus queridos, precisava haver um sistema de comunicação que fosse espiritual quando vocês precisassem dele. Até mesmo para aqueles que nem mesmo acreditam que poderia haver um Deus. Precisava haver um sistema. Porque há alguns indivíduos neste planeta, especialmente aqueles que estão caminhando em uma época mais obscura, um tempo quando nada era reconhecido como tão simples quanto um Deus monoteísta, precisava haver um sistema onde a alma poderia falar com você sobre coisas mais grandiosas. E às vezes aquelas coisas eram amedrontadoras, muito amedrontadoras. Imagine uma energia vindo até você e falando, uma energia que fala. E então seu subconsciente imediatamente precisava criar um humano para fazer sentido que havia uma fala. Cada anjo que já veio e que foi reportado disse várias palavras. Você já pensaram a respeito? Não tema. Isso significa não tenha medo disto. E por que alguém teria medo de uma adorável mulher com um halo? E a resposta é porque era mais do que aquilo. Era uma tremenda energia, sentada à sua frente com uma voz majestosa, uma voz feminina, que chama sua atenção e que diz coisas profundas que foram registradas na história e se tornaram escrituras. Precisava haver um mecanismo para aquilo acontecer, e aquilo vem da sua alma. A sua alma é uma parte de Deus. A sua alma, nós dissemos, é imensa. A sua alma tem tanta coisa nela, das quais você está inconsciente. O ciclo dos 12 é uma ponte que atravessa para parte da sua alma e convida você para sentir a imensidade dela. Os ancestrais estão lá, o seu acástico está lá, os anjos estão lá. Deus está lá. E então, isto é parte do sistema de tudo que é você. Anjos vêm da sua alma. E eles vêm para você e eles conversam com você, porque vem da sua própria essência espiritual. Anjos e guias frequentemente são usados na mesma frase. Deixa-nos falar sobre os guias. Um pouco diferente de anjos, não é? Um anjo é visto como uma experiência profunda. Se você teve um anjo vindo até você, você está muito quieto, você olha para ele, ou você o reporta ou não, porque algumas pessoas não acreditarão em você. Aqueles que o fizeram na história, sempre é uma experiência profunda, eles têm algo a dizer. Agora, isto é especial, quase como uma visão. Guias, no entanto, estão descritos como aquelas entidades que pertencem especificamente a você e que trabalham com você todos os dias. E elas não necessariamente estão falando com você, a não ser que eles estão empurrando e puxando você através daquilo que chamaremos de intuição guiada para o lugar certo para você estar. Nós ensinamos isto por muito tempo, meus queridos, que a sua intenção
E as suas afirmações são então melhoradas por seus guias para ajudar a empurrar e puxar você para o lugar certo, no momento certo, para a sincronicidade, para a cura em sua vida, para o parceiro ou parceira certa, para o negócio certo. E é assim que as pessoas veem os guias. Pergunta, como eles se parecem? E a resposta é sim. De qualquer forma que você queira que eles se pareçam, porque de fato eles não são humanos. No entanto, eles são guias, então você os imagina como guias. É interessante como vocês os imaginam. Você pode perguntar a uma cultura, fale-me sobre seus guias, e eles dirão, eles são enormes. Eles vêm e têm 2,5 metros de altura, e você fala com outra cultura e eles dizem, bem, na verdade eles são desse tamanhozinho. E eles vêm e eles ficam correndo ao meu redor. Isso fala muito sobre a humanidade. Eles são como vocês desejam vê-los. Quantos estão lá? Ou muitas pessoas dizem, bem, precisa haver 3. Eu sempre vejo 3. E nós dissemos isso antes, meus queridos. Não há número de guias. Tudo isto é simbólico. O 3 é um catalisador para a mudança. Eles existem para estimular você para a mudança. Então você os vê como a energia do número 3 e você diz que há 3 guias. Percebe para onde estou indo com isto? Há tantas coisas lá que vocês não imaginaram. De onde vêm os guias? Eles vêm da sua alma. A sua alma tem habilidade, porque ela está separada de você do outro lado do véu e talvez não esteja integrada ainda com você. De começar a puxar, empurrar e ajudar através de intuição, guias e anjos, tudo vindo da sua alma. Eu quero que você pare por um momento enquanto finalizamos essa canalização. Pense na beleza e no amor do sistema. Que Deus te amaria tanto, que mesmo que você dissesse, eu não acredito em Deus e ninguém pode me convencer, ainda há um mecanismo para ajudar você. Sem dizer, bem, você precisa acreditar, ainda há a intuição que te faria mover para aqui ou para lá devido ao amor que está lá. Este é o ensinamento e sempre será sobre a magnificência do ser humano. Você merece estar aqui. Você merece ser amado tanto assim. Eu sou Cryon e amo a humanidade. E assim é.